Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora eu gostaria de dar oportunidade para alguém que tem um testemunho para contar. Glória a Deus. Aleluia. Alguém? Um testemunho, uma palavra, sair de casa pronto com o testemunho, ou com a palavra, com louvor. Alguém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus abençoa o teu povo, Jesus. Ana Fernanda, glória a Deus. Eu tenho um testemunho para contar. Aleluia. Sabe os irmãos da casa do Senhor? Amém. Eu vou louvar por 3, tá? Amém. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei. Entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória,
Mais alguém? Um testemunho, uma saudação? Mais alguém? Glória a Deus. Para dar um testemunho, uma saudação, eu já vou passar para o nosso pastor, amém? Aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Amém. Grande é o Senhor em graça e misericórdia. Salmos 23, nós vamos meditar já. Você que trouxe as suas ofertas, prepare aí, em nome de Jesus, porque o culto, ele é palavra, hinos e oferta. Palavras, hinos e oferta. E falta uma coisa aí, o que é mais? Oração. Palavra, hinos, oferta e oração. Palavra, hinos, oferta e oração. E nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, que Deus tenha abençoado a sua vida financeira, Deus tenha abençoado de forma sobrenatural. Você que está ao vivo comigo, você que vai acompanhar essa live, e a qual o Senhor também tem te chamado para ouvir a palavra, também tem te chamado para contribuir na obra de Deus. Então, queremos ser um braço forte da obra de Deus, podendo ser um braço forte pela 45522, dígito 9, agência 6065, Banco Itaú. 45522, dígito 9, agência 6065, Banco Itaú, ou pelo Pix 11 98567 25011 2508 11 98567 2508. Amém? Glória a Deus. Aqui na igreja, enquanto eu louvo, eu canto aqui, o diácono diaconiza, recolhe os dízimos das ofertas. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome de Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Glória a Deus. Jericó, tu painho penho, Jericó, tu painho penho, ata tenara menediara, Jericó, tu painho penho. A vida é Jesus, a vida é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque a vida é Jesus. Já ora pela oferta e palavra. Segura a oferta na mão, é bonito. Estamos com a pastor? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para te agradecer, Senhor, por esse culto que o Senhor já tem dado, Senhor. Abençoa os dizimistas, os ofertantes que puderam ofertar hoje, Senhor. Dê condições para aqueles que não puderam hoje, Senhor. Senhor, fala conosco, abre o nosso coração e nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Essa semana eu vi aí nas redes sociais um obreiro ler esse salmo e falar que é em livro de João, capítulo 23. João não tem capítulo 23, mas é a falta de conhecimento ou é a falta de compromisso? Eu falei, obreiro, irmão, tenha cuidado em aprender as coisas de Deus, tenha cuidado em conhecer a palavra de Deus, porque nós fomos chamados um dia para fazer a vontade de Deus. Interessante que não segundo a nossa mente, não segundo o que eu acho nem o que eu penso, mas segundo a palavra de Deus, ou a vontade perfeita de Deus. E você é um projeto de Deus, o plano de Deus para você, ele é grande,
ele é extenso, nem você e eu podem imaginar o plano, os projetos que Deus tem para a sua alma. Interessante que muitas vezes nós desvalorizamos as nossas missões, por mais simples que seja. Mas eu posso dizer para você com firmeza que ninguém de nós ou de vocês pode dizer que a semente que foi plantada foi eu ou foi você que plantou. E esse mistério está na mão de Deus. Um dia nós vamos colher das próprias mãos de Jesus. Tem pessoas que acham que não tem dom. Tem pessoas que acham que não fizeram nada para o Senhor por causa da pequenez do seu trabalho, por que não dizer, a fé não atinge tal grande número. Mas o Senhor sempre tem um galardão para os seus. Interessante que a semente ela pode ser jogada numa terra e ninguém observa, até mesmo, eu vou dizer aqui, usar o papel da mulher grávida. A mulher grávida, por mais que sabe que tem no seu ventre um filho, mas ela não vê o filho crescer. Ela não vê o filho crescer, só depois que o filho nasce, que ela vê como é que foi, dali para lá, que ela vai acompanhar o crescimento, entre aspas, daquela criança. Então, assim também, na vida espiritual, na vida com Jesus, quantas das horas também nós não sabemos. Sabemos que Deus tem um projeto conosco, mas enquanto esse projeto não terminar, não acontecer, né, nós não vemos. E só que nós temos uma firme esperança. Quem tem esperança que Deus tem um grande projeto para a sua vida aqui nessa noite? Levanta sua mão e glorifica o Senhor. Exalta o Senhor porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Quem sabe você está trabalhando ou está dentro de um plano ou de um projeto de vida que você mesmo não concorda com ele. Eu ministrei, não sei se foi aqui ou foi em Minas, sobre viver, sobreviver para viver, foi em Minas. Eu ministrei lá em Minas sobre sobreviver para viver. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós fomos chamados. E se fomos chamados, o inimigo da nossa vida, ele quer que nós morramos. E ele cria estratégia para atrapalhar, para nos entristecer, para tirar nós do foco que a qual o Senhor tem para nós. Mas eu louvo a Deus porque o plano de Deus é perfeito para conosco, mesmo em momentos ruins, mesmo em momentos diversos ou momento difícil. Em momento difícil, o projeto de Deus ele é grande para conosco e em momento algum ele nos abandona. Ele está conosco todo momento. É por isso que o salmista Davi testificou que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso edificador, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Senhor para todas as coisas. E porque esse salmo é um salmo um dos mais elegantes da Sagrada Escritura. Como é bom frasear, né, esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje não é bem verdade que nós testificamos que nada nos falta. E eu certa feita, eu ouvi um certo pregador dizer que é verdade mesmo que não vai faltar lutas, não vai faltar angústia, não vai faltar tristeza, não vai faltar alegria, não vai faltar dores, não vai faltar problema, mas também não vai faltar paz, porque o Senhor é o seu Senhor para todas as horas. Você pode glorificar o Senhor? O que nós precisamos vivenciar é uma vida perfeita em Deus, uma vida perfeita em Deus e adorar a Ele em espírito e em verdade em todas as circunstâncias. Você pode estar em cima, mas também pode estar embaixo. O nome do Senhor precisa ser glorificado. E a palavra de Deus, ela nos revela isso com grandes profetas, com grandes pessoas chamadas para uma grande obra. Deus estava com eles em todos os momentos. Nós vamos observar que Abraão
ser filho, Deus tinha uma promessa para ele, que iria fazer ele de pai de uma grande nação. Ele tinha certeza que o Senhor era o pastor dele e nada ia faltar. E quando o Senhor chama ele para sair do meio da parentela, ele sai do meio da parentela. E por acontecimento interessante na vida de Abraão, que Deus chama ele, porém a sua esposa era estéril. Só porém, irmão, Deus sabe todas as coisas. Se Deus promete, é porque Ele sabe que todo o poder está nas mãos dele, aleluia. Toda a autoridade está com Ele, e é por isso que Ele é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Essa firmeza que o cristão precisa ter. Você pensa que é fácil? Uma vida cotidiana, viver entre vários pensamentos diferentes. Mas sabemos que o Senhor é quem nos ampara e ampara os teus. Interessante que todos nós estamos vivenciando momentos diferentes. Pode até ser que eu estou vivendo momentos de tranquilidade. Pode até ser que alguém de vocês está vivendo um momento de tormento. Mas o que você e eu precisamos entender que em toda circunstância, Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa firmeza. Paulo disse que aprendeu a passar por várias circunstâncias. Ele passou dificuldade, passou. E tem hora que nós até passamos algumas dificuldades, e por que não dizer que já passamos necessidade e até de falta de comer? Mas nós não morremos nem perecemos. Se hoje você está aqui, se você está ouvindo esta live, pode ter certeza, porque verdadeiramente o Senhor tem sido o seu pastor. Você pode glorificar Deus porque Ele é o seu Senhor? Aleluia! Interessante que mesmo em momentos de tribulações, Ele faz você deitar em pastos verdejantes, faz você tranquilizar em lugar que você parece que não tinha, não era para você, e o Senhor faz você deitar em verdes pastos. Interessante que, sabe o que eu quero te dizer isso? Que por mais que a necessidade é grande, por mais que a circunstância é adversa, o Senhor sempre tem cuidado de você, o Senhor sempre tem cuidado da sua família, o Senhor sempre tem cuidado do seu. E essa é uma palavra fiel e verdadeira para o meu e o seu coração. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele continua sendo, mesmo nos momentos bons e nos momentos ruins, o Senhor é o nosso pastor. Pastor, se nós estivermos vivendo em momento de dificuldade, Ele não pode sarar? Pode, irmão. Se Ele quiser, Ele pode. Se Ele não quiser, se Ele quiser te dar o alimento, Ele te dá. E se Ele não quiser, o que nós precisamos entender é que Ele é o nosso pastor. E Ele, o salmista coloca aqui, faz-me deitar-me em verdes pastos. Ou seja, verdes pasto para um pastor, irmão, é lugar onde tem providência. É lugar onde tem providência. Ele faz deitar em pastos verdejantes, em lugar de muito bonanças, alimento, vida. Porém, o salmista também diz assim: ó, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. E quando nós vamos estudar um pouquinho sobre águas tranquilas, nós vamos entender que a ovelha, ela precisa de água tranquila, irmão. Ela precisa de água tranquila para ser guiada. Ela não pode andar em águas turbulentas.
e falei sobre o pelo da ovelha. Por que que a ovelha precisa ser direcionada por um pastor? Por que que a ovelha precisa ser guiada pelo pastor? Por que que o Senhor precisa ser o pastor da ovelha? Porque, irmão, eu expliquei aqui que a ovelha, a lã da ovelha, ela cresce de uma tal forma que começa a ser impedimento para a vida, para a saúde da ovelha, para a saúde tanto física, quando nós tratamos de espiritual. Nós sabemos que quando o pelo começa a crescer também, o pastor precisa sempre podar ali, irmão, o pelo. Para quê, irmão? Para que quando ela pegar numa água, e se ela for fugir do predador por meio das águas, no meio das águas ela não tornar pesada, porque os pelos dela está tão pesada e as próprias águas vai levar. Mas aqui salmista Davi está dizendo assim: guia-me mansamente pelas águas tranquila, porque ele sabia que o Senhor era o pastor que cuidava dele. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Aleluia. Eu não vou ser levado pelos movimentos das águas, eu não vou ser levado pelos movimentos, eu vou ser amparado pelas fortes mãos, aleluia, do Senhor. Então guia-me mansamente pelas águas tranquilas, porque o pastor, ele sabe o melhor lugar para atravessar o rio, para atravessar nas águas. Ele sabe que se levar as ovelhas por meio da correnteza, por mais que ela está com a lã pousada, por mais que ela esteja intacta, bem cuidada, se ela estiver em lugar que as águas são tenebrosas, que são correntezas, sabe o que vai acontecer? A água vai levar as ovelhas. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? O Senhor tem compromisso com você, aleluia. Aonde as águas estão tranquilas, e o bom pastor, ele nos direciona e segura pelas nossas mãos, aleluia, para nós não ser levados pelas correntezas das águas, aleluia. Quantos estão entendendo? Mas pastor, eu estou vivenciando um momento difícil. Quantos estão vivenciando um momento difícil? Porém, irmão, quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que por mais difícil que estamos, ainda as mãos do Senhor estão nos guiando para o melhor lugar. Aleluia! Quando você vê dessa forma, o Senhor é contigo, o Senhor é o teu pastor, o Senhor, aleluia, é Ele quem cuida de você. Aí, salmista diz assim: refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Opa, traz tranquilidade para a minha alma. Quantas das vezes nós não temos paz na nossa alma? Quantas das vezes precisamos de refrigério? Precisamos de tranquilidade em nossa alma. Ô irmão, quando nós temos o Senhor Deus como nosso pastor, pode ter certeza que Ele sabe trabalhar também em nossa alma. Aleluia! E Ele nos traz refrigério. O que é trazer refrigério? Está tudo contra a cabeça, mas a tranquilidade do grande pastor, aleluia, você sabe, aleluia, pela esperança em Cristo Jesus, aleluia, que Cristo vai levantar, aleluia, para remir, para lutar em favor da sua causa, aleluia, para entrar na sua causa, para entrar no seu negócio, para entrar nas condições físicas da sua saúde, para entrar nas condições do seu casamento, da sua história, da sua família. E o Senhor, Ele sabe entrar para trazer refrigério para a tua alma. E a palavra de Deus diz assim também: guia-me pela vereda da justiça. Aqui salmista diz: olha, eu tenho tudo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me, me faz deitar em pasto verdejante, me coloca eu em um bom caminho. Que é o que ele está dizendo? Olha,
para deitar em pasto verdejante, ele faz assim, ó. Ele faz eu deitar, vamos lá nos primeiros capítulos do livro de Salmo, ele vai dizer lá assim, ó, eu deitei e dormi, levantei porque o Senhor me sustentou. Ele sabe que quando você deita nos pastos verdejantes que o Senhor te coloca, ele sabe que você deita e também levanta. Fala comigo, eu deito. Mas também me levanto. Fala assim, porque o Senhor me sustenta. Sabe o que ele quer dizer isso, irmão? Por mais que a história pode estar ruim na sua vida, pode parecer caos, que o inimigo está lutando contra você, mas uma certeza você tem, que o Senhor é contigo, aleluia! E grande é a sua vitória. Ô irmão, coisa boa é saber que o Senhor é com você, não é? É coisa boa saber que o Senhor está na sua peleja e verdadeiramente nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Se você estiver em momentos tribulosos, o Senhor vai tirar você de lá. Mas pastor, o momento é tribuloso, mas todos os dias você vai dormir e o Senhor vai te levantar. Aleluia! Todos os dias o Senhor vai te levantar, porque Ele continua, fala comigo, sendo o meu pastor. Aleluia! Essa é a esperança nossa, aleluia! Virtude do Espírito Santo de Deus que está comigo, fortalecendo, te esquentando, te consolando, aleluia! Te dando vida e vida com abundância, aleluia! Oh, glória! E quantas das vezes a aflição é tanta? Quantas das vezes a aflição na nossa vida, as tribulações do dia a dia, vem querer tirar a nossa esperança, mas nós continuamos a dizer, Senhor, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Sabe o que quer dizer isso, Senhor? Não deixe eu pecar, Senhor, me mantenha seguro, refrigera, faz eu andar segundo a sua, fala comigo, justiça. Justiça significa, Senhor, me ensina eu a andar pelo caminho reto. Me ensina eu a andar pelo caminho da bênção. Me ensina eu a andar pelo caminho que as bênçãos continuam sobre mim. Não só ontem e hoje, mas que a partir de amanhã